Olá, tudo bem? Vamos conversar sobre a arte? Eu me chamo Caísa, também sou conhecida como Cacau pelos amigos do movimento espírita. Sou trabalhadora da área da arte e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre a primeira lição trazida pelo Espírito Esteta no livro Espiritismo na Arte, essa obra que estamos estudando. E primeiramente, essa mensagem trazida pelo Esteta, ela foi publicada na Revista Espírita, juntamente com outras mensagens, trazidas por ele. Só bem posteriormente, todas essas mensagens reunidas e algumas considerações de Leon Denis deram origem a este livro, que por sinal é maravilhoso e amplia as nossas reflexões, coloca luz, traz luz ao nosso entendimento. E o Esteta, ele vai começar essa lição falando da alegria dele, ele que por várias encarnações esteve envolvido com a arte. Ele fala que esteve envolvido com a arte em diferentes mundos pelos quais ele percorreu no seu processo, na sua jornada evolutiva, e como se dá a relação dele hoje na esfera em que ele já habita, que é uma esfera, que esses espíritos já estão em esferas superiores à que nós estamos. E ele vai falar um pouquinho de como se dá essa relação desse ser que já abarcou em si esse conteúdo, já desenvolveu em si tanto o intelectual quanto o moral, por mais que ainda esteja em aprendizagem, mas já se encontra numa posição, em condição de nos trazer mais entendimentos e esclarecimentos acerca da vivência da arte. E ele fala da alegria dele em fazer isso. Ele que sempre continua muito envolvido com a arte. Ele fala que é uma alegria para ele trazer esses conhecimentos para nós. E ele começa dizendo que a arte ela é essencialmente divina. Ele diz que a arte é uma radiação do cérebro e do coração de Deus. Um pensamento dele de forma artística, um pensamento artístico de Deus. E é interessante quando ele nos diz isso, porque ele faz uma metáfora, A gente sabe que Deus não é materializado, Quando ele traz cérebro, quando ele traz coração, o que na verdade ele está querendo dizer para a gente? E olhando com mais detalhe para essas duas palavras, a gente pode pensar o cérebro como esse lugar de intelectualidade, de raciocínio, e o coração nesse lugar de sentimento. Então, quando ele fala que a arte ela é uma radiação do pensamento de Deus, vinda do seu coração e do seu sentimento, a gente pode pensar nessa expressão desse pensamento, que une tanto a razão, a sabedoria, a intelectualidade, quanto os sentimentos. E se tratando de Deus, puro, todo bondade, todo amor, todo beleza, um pensamento que é todo harmonia. Porque nós sabemos que Deus é a causa primeira de todas as coisas e na nossa linguagem, no que é possível dentro da nossa linguagem, a gente compreende que Ele é a expressão máxima de todo bem. Então, a arte, ela é, em sua maior instância, a expressão do pensamento divino, A expressão desse bem, e esse bem que é belo, que é harmônico, e o belo, para além do que a gente considera bonito, em se pensando em períodos de tempo na história. Então, o que hoje é bonito, daqui a um período de tempo deixa de ser bonito. O que é bonito e belo numa cultura não é bonito e belo em outra cultura. Não, é muito mais do que isso. É esse belo que se aproxima à expressão máxima de toda a harmonia, de todo o bem, de toda a justiça, de todo o amor. Essa é a essência da arte. E aí a gente entende, quando a gente traz também, não sei se vocês já leram aquele livro Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, quando ele vai falar da arte, Emmanuel vai responder o que é a arte, E ele coloca a arte, porque o livro é dividido em 3 partes.
filosofia, ciência e religião. Ele vai colocar a explicação sobre a arte na parte da filosofia. E a gente sabe que a filosofia sempre esteve preocupada e debruçada sobre a sabedoria, sobre o entendimento das causas, dos porquês, dos quês, né? Dos quês. E então ela se ocupa com esse saber, com essa intelectualidade, com essa racionalidade, com essa explicação diante da vida. E ele coloca a arte nesse lugar, né, no lugar da filosofia. E dentro da filosofia, da parte da filosofia, ele coloca a arte no tópico do sentimento. Fazendo o encontro, quando a gente olha por esse ponto de vista, com o que o esteta fala, da arte como essencialmente divina, em sua essência ela é divina, porque ela é uma radiação do pensamento e coração, ou seja, uma união entre intelectualidade e sentimento de forma bela, artística, harmônica. E a gente faz esse entendimento, essa correlação com essa fala também de Emmanuel, né? Quando ele simplesmente já aloca a explicação da arte na parte da filosofia e dentro do tópico do sentimento. E ele explica pra gente, Emmanuel, a arte pura, e aí quando a gente fala de puro, a gente já vem aproximando dessa essência primeira dela, que é essa radiação do pensamento divino. Então a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. E quando a gente fala de contemplação, a gente não está falando simplesmente de olhar, não é mesmo? A gente está falando de estar inteiro, de perceber, de sentir, de transcender para além daquilo que é visto. Então, é a arte pura, é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Então, quando a gente vai, o que a gente entende disso, né? Quando a gente vai aproximando a nossa expressão artística, as nossas produções artísticas, dessa pureza, dessa essência divina do bem, a gente vai se aproximando dessa contemplação, desse estado, né, de conexão, de sentir o próprio pensamento de Deus, de estar em conexão com o pensamento divino. Dito isto, vamos prosseguir um pouquinho mais, né? O esteta vai trazer para a gente nessa lição muito sobre como se dá o processo criativo e a aproximação desse pensamento enquanto expressão divina, né, do pensamento de Deus, do nosso pensamento ao pensamento de Deus. E ele fala assim que isso se dá de que forma? A gente encarna muitas vezes, né? Então, reencarnamos e nessas diferentes experiências, nós vamos construindo esse saber, essa expressão, essa construção artística em nós, no decorrer das nossas experiências. Quando nós desencarnamos, nós continuamos aprendendo, porque no plano espiritual nós permanecemos aprendendo. Então, chegamos lá no plano espiritual, continuamos angariando entendimentos e recursos e ampliando o nosso conhecimento artístico. Quando a gente está lá no plano espiritual, o espírito está lá, e ele reencarna, ele até usa a palavra espaço. Quando o espírito está no espaço, ou seja, no plano espiritual, ele reencarna, encarna novamente, ele traz toda essa bagagem construída ao longo de diversas encarnações e ao longo de todo o aprendizado no plano espiritual. Então, quando ele está aqui encarnado novamente, ele está em posse de todo esse conteúdo. Em estando encarnado, e já tendo abarcado em si esses conteúdos artísticos, esses conteúdos, né, da arte, quando vai chegando a maturidade da sua existência, isso vai aflorando, isso vai vindo à tona. Então, o senso estético, mas não
o senso estético temporal, mas o ideal estético, desse que se aproxima de fato ao que nós falamos no início, ao pensamento de harmonia, de bem, que une a intelectualidade com o sentimento, que eleva tanto quem produz quanto quem entra em contato com a produção realizada. Esse ideal estético, quando o espírito aqui encarnado, né, o ser encarnado, vai chegando na sua fase mais madura da encarnação, ou seja, numa fase de maturidade, se ele já abrigou em si, já abarcou em si esses conhecimentos, isso vem à tona. E ele vai explicando que ele vai conseguindo transformar então todos esses materiais usados para nas expressões artísticas, né, dentro das linguagens da arte, traduzindo da forma possível a cada mundo a ideia, né, o ideal de beleza. E a gente sempre atrelando esse ideal de beleza ao bem maior. Ele conta, inclusive, nos textos, né, anteriores, Leon Denis vem trazendo para a gente, antes mesmo dessa lição, ele traz uma citação que é bastante interessante para a gente entender como se dá esse processo criativo, né, aqui na matéria desse artista encarnado, quanto quando ele está desencarnado, quando ele está no plano espiritual e principalmente dependendo da condição de elevação desse ser, que vai tendo mais condição, inclusive, dessa expressão artística ser mais fluida, nele conseguir manipular melhor todos a matéria ali daquele ambiente no qual ele se encontra. E ele explica pra gente assim, quando ele estava encarnado, ele faz uma explicação citando ele mesmo, nesses textos anteriores, que antecedem a essa lição. Quando ele estava encarnado, ele vai citar uma catedral. Uma catedral, para ser construída, aquele monumento lindíssimo, ele precisa primeiro ter surgido no pensamento de alguém, na ideia. Isso era uma ideia, era um pensamento, virou um projeto. E para ser concluído esse projeto, o que precisa? De material. O que precisa? De mão de obra. Nessa mão de obra serão necessários pedreiros, escultores, pintores, para que todo monumento, da forma que nós lembramos ou da forma que nós sabemos como é, né, uma catedral por dentro, nós vamos pensando em tudo que precisa para que aquele projeto fique de pé e quantas pessoas são necessárias para que o projeto seja concretizado. Segundo ele, lá na esfera em que ele habita, né, isso já não é mais necessário. Então, o próprio espírito, isso vai acontecendo gradativamente com a evolução do próprio espírito. Então, lá nas esferas, ele cita muito no espaço, né? Eles conseguem, ele até vai citar as formações e casas de outros grandes artistas renomados, construir, por exemplo, uma catedral de forma fluida, transparente, com movimento, com cores que nós desconhecemos aqui, né? Com sons. Então, isso se aproxima da própria vida, porque a vida é movimento constante. E ele fala que essa produção, quando já habitando essas esferas, ela é muito diferente da nossa. Basta um artista, basta um espírito desejar criar, que ele manipula, né? Ele movimenta toda a energia segundo a vontade dele, toda aquela matéria fluídica e constrói conforme o seu próprio pensamento. Então não precisa mais, como acontece aqui, de várias pessoas, de vários materiais diferentes para que se dê aquela produção, aquela catedral aconteça, ou seja, aquela, né, obra arquitetônica ou aquela escultura, que seja. Né? Porque até para a escultura, às vezes é preciso quem retire a pedra, só depois o escultor vai poder manipular aquela pedra, né, dar movimento, dar forma a ela, ou seja, mais de uma pessoa para que a coisa aconteça. Lá não. Lá,
Com o próprio pensamento, o espírito é capaz de criar e dar forma com muita fluidez, e outros podem se beneficiar ao contato daquela obra, né, estudar. Se o espírito aqui, né, ele vai falar pra gente, e quando o espírito está encarnado aqui, ele tem dificuldade, por mais que ele seja um espírito já de alguma envergadura moral, que já abarcou em si muitos conhecimentos em recorrentes reencarnações, trabalhando essa parte artística em si, ele ainda assim vai se deparar com as questões próprias da matéria, né, que muitas vezes inviabilizam um projeto ser executado, né, as limitações decorrentes da própria matéria aqui mais densa, e que lá não, quando desencarnado, né, ele consegue dar fluxo aos seus projetos e às suas ideias. E aí ele cita assim nessa lição, que se aqui, né, enquanto esteve encarnado, essa pessoa tivesse sido um pintor, um escultor, quando desencarnado vai conseguir dar fluxo a todos os seus projetos com muito mais fluidez, inclusive reproduzir obras que mesmo não sendo dele, mas que o tocaram, que o sensibilizaram, estudar essas obras a partir da projeção de seus próprios sentimentos, seus próprios pensamentos, que vão ali moldar, né, toda aquela matéria que está à disposição ali naquela esfera habitada. E aí Joana de Ângeles traz pra gente, no livro Encontro com a Paz e com a Saúde, da sua série psicológica, na página 183, o seguinte: o belo que existe no mundo interior transparece em todas as coisas e desabrocha em sentido de harmonia dantes não experienciada, ou seja, o espírito, conforme ele vai evoluindo, tanto nas existências corpóreas quanto quando está no plano espiritual, ele vai abarcando todo esse belo, todo esse bem, e isso se exterioriza nas suas obras, porque as suas obras vão ser o reflexo de si mesmo, né? Como Joana fala, o belo que existe no mundo interior transparece em todas as coisas, ou seja, todas as produções desse ser vão transparecer, vão vivificar seu mundo interior. Então imaginemos quão belas não são essas expressões artísticas do esteta, de outros espíritos que já habitam e já trazem em si essa quantidade de bem, de amor, já vivenciam isso, né? Ou seja, já aproximam as suas criações íntimas, que se exteriorizam, com as expressões do pensamento divino de Deus. E o esteta segue, tô com o livrinho aqui do lado, para poder referenciar pra gente, o esteta segue falando assim, que quando um espírito tem a vontade de se aprimorar, de se aperfeiçoar, de vivenciar o bem, essa vontade já o coloca em contato com esses seres mais evoluídos, ou seja, esses irmãos, inclusive esses artistas, né, que já estão em esferas muito superiores à nossa, mas a vontade do bem. Isso é muito interessante a gente pensar, porque às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei pintar, eu não sei cantar, eu não levo jeito. Não tem problema, só a sua vontade no bem já vai te colocar em contato com esses espíritos e você vai receber dele, ou seja, o encarnado vai receber deles inspiração. E o contato, esses pensamentos em contato, esse encarnado que está se conectando pelo pensamento, ou seja, sintonizando com essas esferas superiores onde habitam esses irmãos já tão amadurecidos e sensíveis, eles vão tendo condição de receber as inspirações desses irmãos, que passam, então, por intermédio dessas inspirações, pouco a pouco, aprimorar todo o senso estético,
toda beleza nas suas produções. Ele ainda fala assim na lição: o profano, ou seja, o que não é santo, o que não é santo a gente poderia entender como o quê? As nossas produções externalizam o nosso mundo íntimo. Então, se no meu mundo íntimo eu ainda não reflito toda a beleza, todo o amor, todo o bem, toda a bondade, as minhas criações também não refletirão isso. À medida que eu vou aprimorando, buscando a melhoria de mim mesma, dos meus atos, pensamentos, ações, vivendo o amor de fato, eu vou externalizando isso em tudo que eu crio. Né? Então, assim, esse é o profano que ele se refere, aquele que ainda está, né, em desalinho com essa lei de amor, da harmonia, do bem. Então, as suas produções ainda são profanas, né? ainda estão longe de refletirem essas belezas. Então, mas ao contato com esses pensamentos desses irmãos mais amadurecidos, essas inspirações vão sutilizando, vão modificando e a própria conduta íntima, né, do indivíduo. Isso vai se externalizar certamente nas suas obras, nas suas criações. Esse processo de criação, ele em si já é altamente transformador para o espírito, estando ele encarnado ou desencarnado. Porque no ato de criar, eu estou ali, né? O indivíduo está ali, elaborando suas próprias emoções, refletindo, construindo, observando, sentindo. Então, ele já está num percurso de autoconhecimento e de criação, ou seja, de algo que se externaliza dele e vai ao encontro do outro, porque o outro vai ter contato com aquilo que ele cria. O que eu crio vai entrar em contato com o outro. E aí Joana vai falar pra gente assim, também nesse livro Encontro da Paz e a Saúde, ainda lá na página 183. Ela fala assim: quando se alcança o nível de consciência de si, e aí a gente não está falando da consciência transitória da personalidade que ora estamos, né? Nós estamos falando dessa consciência maior. Quando se alcança o nível de consciência de si, não mais é possível uma existência harmônica sem a presença da arte. Não mais. Nas suas mais variadas expressões. E o próprio Esteta fala dessas variadas expressões, né, dos domínios da arte. Ele vai falar da arquitetura, ele vai falar do próprio domínio do pensamento, ele vai falar da música, inclusive dizendo que a música ela atinge, ela alcança mais corações, mais acessível, né, a mais corações. E a Joana reforça dizendo que quando se alcança o nível de consciência de si, não mais é possível uma existência harmônica sem a presença da arte nas suas mais variadas expressões. Do amor, como sentimento de união entre as criaturas e tudo quanto existe. Porque o significado real da caminhada humana é alcançar a plenitude, pela autodoação. Então, o que Joana está dizendo para a gente aqui? Vai ao encontro de toda a fala do Esteta. Que tomando essa consciência maior, nós vamos nos aproximando do próprio pensamento de Deus. Tomando consciência de nós mesmos e não mais da personalidade temporária que habitamos, né? Esse corpo com esse nome, morando nesse lugar, com essas pessoas, não mais isso, nós somos mais do que isso, né? E conforme nós vamos tomando essa consciência, vai sendo impossível uma vida sem a arte, pensando nessa arte que une toda a intelectualidade, todo o sentimento e a união com o próprio pensamento do nosso Criador. Então não tem mais como pensar numa vida sem viver isso. E o quanto que expressar isso é expressar beleza, é expressar harmonia, não é mesmo? E quando eu expresso isso, eu estou fazendo uma doação de mim mesmo, porque todas as minhas produções, já estejam ela com sintonia
né, como diz Joana, em plenitude uma criação de plenitude com o Criador, ou não, eu estou exteriorizando de mim algo nas minhas produções e isso vai ao encontro de outra pessoa. Então eu estou doando de mim. E se eu busco doar o bem, o que é bom, o que é belo, o que causa harmonia, o que transcende a toda matéria, todo o tempo que eu tenho doado, né? O quanto que isso me aprimora e aprimora o outro, porque a plenitude se dá pela autodoação. A gente fala também da caridade, né? Desse amor em contato, em doação de si mesmo para o outro, para o próximo. Então a arte é essa expressão de beleza, essa expressão que transcende toda a matéria. E o esteta veio dizendo para a gente um pouquinho de como se dá esse processo de criação ao longo da nossa jornada evolutiva, estando na matéria ou estando no plano espiritual, e como que nós devemos buscar essa sintonia com esses irmãos mais amadurecidos, que abarcam em si o amor, a bondade, que já estão numa escalada maior, né, uma ascensão já conquistada pelo esforço empregado, porque também vai depender da vontade, foi o que ele falou, a vontade de estar em contato conosco, né, com esses seres maiores, que já tem possibilidade de trazer todo esse conteúdo e essas inspirações de essência mais divina, né? Então, o esteta vem falando tudo isso pra gente. Então, que possamos, com essa primeira lição, ter mais clareza sobre o nosso processo criativo e o que nós transformamos em nós mesmos quando vivenciamos a arte, e o que nós produzimos para o outro quando nós vivenciamos a arte. Até mais.